Oi gente, meu nome é Carolina, Carol Contravenção. Eu atualmente sou integrante das Wheels of Fire Roller Derby Club e eu também faço parte dos oficiais da RD Brasil, em que eu atuo como oficial sem patins, como NSO. E hoje eu quero falar para vocês um pouco do que eu sei sobre operação de scoreboard. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer quando vocês quiserem usar o scoreboard é baixar o programa de scoreboard. Para vocês baixarem o programa de scoreboard, vocês têm que verificar se o computador de vocês tem essas configurações. São coisas bem simples, ter Java, ter um navegador Chrome ou Mozilla, funciona em Windows, funciona em Mac, funciona em qualquer tipo de computador. Vocês não devem ter problemas a esse respeito, tá? Depois vocês vão baixar o programa. Vocês simplesmente procuram Carolina Roller Girls Scoreboard e vocês vão achar o programa do scoreboard, que é o que eu vou ensinar pra vocês. Existe mais de um, tá? Tá aqui o programa, ele tem esse nome porque ele foi inventado, foi criado por um time da Carolina do Norte ou da Carolina do Sul. E vocês vão baixar aqui os arquivos. Eu já tenho os arquivos baixados no meu computador. Eles estão aqui. É importante vocês saberem que o scoreboard, apesar de vocês terem que baixar um programa, ele roda offline, tá? Não precisa estar conectado à internet para fazer ele funcionar. Então, se vocês quiserem rodar o scoreboard, vocês vão clicar nesse programa aqui. Aqui tem outras informações, outros arquivos, vocês não podem apagar eles, tá? Mas o que a gente vai usar basicamente, já que a gente está usando o Windows, é esses dois arquivinhos aqui. Eu vou clicar. Vai abrir essa janela e vai aparecer essas informações aqui. Clique 2 vezes para começar a usar o scoreboard. Clicando nesse arquivo ou abre o seu navegador e cole esse endereço. Esse start.html está aqui o arquivo. Mas eu vou optar por copiar esse endereço e colar no meu navegador. Aqui está a página inicial do placar eletrônico. Antes de eu falar um pouco dos comandos, eu quero frisar para vocês que eu vou passar essas informações do placar eletrônico, mas elas vão ser mais úteis para quem já entende um pouco de roller derby e para quem conhece os sinais que os oficiais fazem. Porque para vocês saberem o que os botões significam e para saber quando apertar cada um deles, vocês têm que estar atentos e entender a comunicação dos outros oficiais, tá? Então, vamos lá. Tem essas duas páginas aqui principais, o Main Operator Control Panel e o Main Scoreboard. O Main Operator Control Panel é o painel que o operador do placar eletrônico fica olhando enquanto o jogo rola. E o Main Scoreboard é o placar eletrônico que o público fica olhando enquanto o jogo rola. Geralmente, quando a gente está usando o placar eletrônico, nós temos um computador e um projetor. E o placar que o público olha fica projetado no projetor como se fosse uma segunda tela do computador. Então, se vocês forem usar, é importante configurarem a tela do computador de vocês antes de começar a usar, tá? Então, eu vou abrir essas duas janelas pra gente olhar. Aqui tá o placar dos times. Tem aqui um jogo rolando anterior que eu não interrompi. Eu vou colocar essa janela pequenininha pra gente conseguir olhar a operação do placar eletrônico e o placar resultante aqui. Tá aqui, dessa forma vocês conseguem ver os dois. Certo? Aqui vocês têm que fazer o login para utilizar o placar eletrônico. Não precisa criar uma conta nem nada, mas é que as informações ficam salvas em função de quem está operando. Então vocês têm que informar o nome de quem está operando. Eu vou informar aqui Carolina. Login. E aí, nossa, tem um jogo rolando, meu Deus, o que eu faço? Esse monte de botões aqui. Não é para se assustar, tá? Esses botões tem todos eles porque o placar eletrônico pode fazer e desfazer qualquer coisa. Por isso que ele não é tão complicado assim quanto parece à primeira vista. Tem essas informações aqui de um jogo rolando, mas eu quero começar um novo jogo. Eu quero começar com um placar limpo. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu abrir o placar eletrônico? Se os números e tempos e pontuações não estiverem zerados. Eu vou em Save Load e dizer, eu quero resetar o scoreboard. Ele vai me perguntar, você tem certeza? Sim, eu quero resetar o scoreboard. Resetei, vocês veem que sumiu o nome de time, sumiu o ponto, parou de rolar o relógio. Eu resetei as informações do jogo. Qual é a diferença entre o Reset Everything e o Reset Scoreboard Only? Reset Everything
reseta todas as informações logadas nesse computador de jogos anteriores, e no momento eu só queria zerar as informações do jogo anterior. Por isso que eu apertei aqui, certo? Quando vocês forem começar a utilizar o scoreboard em um jogo, a primeira coisa que vocês vão ter interesse é em colocar o nome dos times. Então vocês vão aqui para Teams, vou informar o nome dos times. Digamos que eu quero informar o nome do primeiro time, que é o que vai aparecer o nome aqui. Vou colocar o nome de time branco. Vejam que aqui no placar do lado já vai mudando as informações enquanto eu vou colocando, certo? Eu não preciso apertar Enter, não preciso apertar nada, já está salvo o nome do time. E eu vou passar para o time 2. Eu quero que ele seja o time preto. Certo? Já estão aqui salvas as informações. Para que servem esses outros botões? Tem o botão Colors, que vocês podem trocar o nome dos times aqui. E existe essas informações aqui para vocês colocarem o nome das skaters. Por que vocês teriam interesse nisso? Porque existe uma opção de que enquanto estiver rolando a jam e de uma jogadora pegar a lead, vocês podem informar no placar quem é a jogadora que pegou a lead. No momento que a gente está no Brasil e no nível que tá as pessoas que operam para placar eletrônico, isso é uma coisa que a gente não costuma fazer, porque dá mais trabalho. Mas é importante vocês saberem onde que vocês colocam esse tipo de informação, certo? Então eu vou passar aqui para a página realmente a mais importante, que é onde tem todos esses botões aqui. Certo? Eu vou passar um pouquinho por cada um deles, dos que eu sei, porque eu não sei tudo ainda do placar eletrônico, tô compartilhando o que eu sei com vocês. Antes da gente começar uma simulação de como ocorreria em um jogo, certo? Vocês têm que perceber primeiro que os botões, todos esses botões aqui, eles estão divididos em grandes blocos. O que são esses grandes blocos? Tem esse grande bloco aqui, que são o bloco dos botões principais do jogo, de começar a jam, interromper a jam, ou de pedir um timeout. Existem esses dois blocos grandes aqui, que são os botões indicativos do que ocorre com cada um dos times. Você vê que ele é espelhado. Por que ele é espelhado? Porque eu posso ter ponto de um time, ponto de outro time. Official review de um time, official review de outro time. Essa visão espolhada, com os poucos vocês vão acostumando. Vocês veem que o score mais um tá aqui, o score mais um tá aqui, o score menos um tá numa das pontas. Com o tempo vocês se acostumam, tá? E aqui embaixo tem as informações do tempo do jogo. E aqui vocês podem tanto ver como está rolando o tempo do jogo, quanto ver o quanto foi definido de tempo para o jogo. Aqui nós temos um período de 30 minutos, jams de 2 minutos. E isso é importante saber que vocês podem alterar também se vocês quiserem, tá? Esses são os 3 grandes blocos. Esses botões daqui de cima, vocês só vão mexer depois de terem setado as coisas, quando o jogo acabar. Tem aqui os End of Period Controls, que vocês vão utilizar no final do jogo. Isso aqui são outras coisas que vocês provavelmente não vão usar. Aqui, vocês podem editar de colocar atalhos do teclado, para vocês utilizarem em placar eletrônico. Muitas pessoas que são experientes em placar eletrônico, na gringa, elas utilizam atalhos do teclado. Eu utilizo o mouse, eu acredito que não atrasa, tem tempo de clicar em alguma das outras coisas. E para mostrar aqui para vocês é mais intuitivo, porque daí vocês acompanham o meu mouse. Aqui tem opções de apresentar ou não os botões de desfazer. Vamos tapar esses botões, porque eles não vão ter interesse pra gente agora, da maneira que a gente vai utilizar o placar eletrônico. Informações para caso a gente for informar quem é a jammer, mostrar por número ou mostrar por nome, mostrar o nome das jammers de forma alfabética. Essas coisas a gente não vai usar porque a gente não vai informar o nome da jammer no placar, certo? Então vamos falar um pouquinho de como a gente usa cada um desses botões, tá? Quando começa o jogo, a primeira coisa que acontece no jogo pro período começar é a primeira jam. Então, vocês vão estar lá com o placar eletrônico bonitinho. O NSO do Jam Timer vai falar 5 segundos. Vocês se preparam e no momento que ele executar o apito deles, vocês vão começar a jam. Percebam que o que acontece? O relógio do período começa a rolar, o relógio da jam começa a rolar, e esses dois itens ficam em verde, identificando que esse tempo aqui está rolando, certo? Nessa jam podem ocorrer várias coisas, vão ocorrer pontos, vão ocorrer passes, coisas que a gente vai marcar depois. E ela vai acabar. Ela acaba quando o Jammer Ref fizer a primeira sinalização dos 4 apitos.
Quando ele sinalizar os 4 apitos, imediatamente você para a jam. E o que acontece? O relógio do período continua rolando, o line-up começa a rolar, e essas informações são passadas para todo mundo aqui no placar que o público fica vendo, certo? Digamos que nesse meio tempo os oficiais pedem um timeout. Eu digo oficiais porque nós temos 3 botões de timeout, né? Um aqui e um aqui. Pela localização deles é fácil de decorar o que cada um deles significa. Isso aqui é um timeout do time branco, isso aqui é um timeout do time preto, isso aqui é um timeout dos oficiais. Se os oficiais pedirem o timeout, cliquei, começa a rolar o tempo do timeout, o tempo do período fica congelado, certo? Então, esses são os botões principais, tá? Eu vou colocar pra começar a jam pra continuar rolando os outros botões. Importante vocês observarem que ele automaticamente passou para a Jam 2, né? Porque eu iniciei uma nova Jam. Certo? Temos esses botões aqui de cada um dos times. Reparem que eles são espelhados. Aqui tá o score mais 1, aqui tá o score mais 1, aqui tá o score menos 1, aqui tá o score menos 1. Com o tempo vocês se acostumam com essa organização. É importante também dizer que quando vocês estiverem operando placar eletrônico, o scorekeeper do time branco vai estar obrigatoriamente desse lado do computador de vocês, sentado do lado de vocês, e o do time preto vai estar sentado desse lado. Porque daí fica mais intuitivo quando a pessoa que está sentada do teu lado te der as informações, tu vai saber que essas informações são do time branco. E tu vai marcá-las aqui, certo? A mesma coisa para o preto. O que são as principais informações que tem aqui na parte dos times? Nós temos botões para identificar quando o time marcou pontos. Digamos, o time branco marcou 4 pontos. O que o scorekeeper do time branco vai dizer? Time branco, 4. E o que vocês vão fazer? Apertar 4 vezes nesse botão que ele vai acrescentar 4 pontos aqui. Aí o scorekeeper do time preto diz, time preto, 5 pontos. Vocês vão marcar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que o scorekeeper se enganou e ele, não, na verdade o time preto foi 4 pontos e não 5. Vocês podem desfazer isso apertando no menos. E assim vocês corrigem o placar de vocês, certo? Vocês também podem editar clicando aqui direto. Mas geralmente durante o jogo isso não é a coisa mais rápida a ser feita. Ó, vocês veem que tudo aqui é editável. Então cuidem ao usar o mouse. Certo? Eu vou interromper a jam e começar de novo. Esses botões aqui embaixo de Jam Score eu não aconselho utilizar. E honestamente eu procurei por toda a internet e eu não encontrei exatamente a utilidade deles. Mas o que eles fazem? Eu posso diminuir o score da minha jam sem diminuir o score geral do time. Isso é uma coisa que a gente geralmente não tem interesse em fazer, certo? Então eu vou pedir pra vocês que não utilizem esses botões quando vocês forem utilizar o placar eletrônico. E se vocês souberem como que usa ele corretamente, em que instituições de jogo, comentem pra mim que a gente edita esse vídeo, certo? Nós temos esses botões aqui de baixo, que como vocês podem ver, tem o Timeout e tem o Official Review. Segundo, de acordo com as regras do Roller Derby, o time tem geralmente direito a 3 timeouts por jogo e uma Official Review por período, caso ela não seja ganha, certo? Certo, acho que é isso. Então, se vocês quiserem pedir uma Official Review ou um timeout para um dos times, vocês vão apertar esses botões. Vamos simular a seguinte situação. Parou a jam. E o time preto te pediu um Team Timeout. Vou clicar aqui. Vai começar o Team Timeout. Certo? Vocês veem que aqui no placar começa a piscar essa bolinha aqui do time preto que ele está utilizando o seu Team Timeout. E fica aqui indicado Team Timeout. Certo? É importante vocês verem que o Team Timeout e qualquer Timeout eles não têm um tempo definido. Então, apesar do Team Timeout ser de 1 minuto, vocês vão ter que esperar o oficial indicar que o timeout acabou para vocês interromperem esse timeout, certo? Quando vocês... A parte de passar de timeout para jam eu vou mostrar depois. A mesma coisa para as official reviews. Vocês veem que vocês podem editar aqui automaticamente, se tiver alguma coisa errada, se vocês tiverem algum problema. E aqui embaixo, o que vocês têm? Os botões de lead e de não lead, que é basicamente a mesma situação dos pontos. Vocês vão começar a jam. Vamos começar uma jam.
e o scorekeeper que estiver do lado de vocês vai falar, time branco, lead. Vocês apertam aqui em lead. Se vocês se enganaram, vocês apertam em no lead, tá? Vocês veem que vocês não vão conseguir apertar lead dos dois. Se vocês apertam lead e vocês apertam no outro lead, ele sai do outro time. Certo? Aqui é onde vocês podem identificar o nome da jammer que pegou o lead jammer. No caso, como eu sugiro para vocês, isso é mais uma atividade para a pessoa que está operando placar eletrônico. Se vocês querem fazer, se vocês conseguem fazer no tempo hábil, ótimo. Mas não é a coisa mais essencial que a gente precisa que apareça no placar, certo? Essa questão de não ser essencial é a mesma coisa em relação aos botões de passe. Os botões de passe, eles indicam a passagem do jogo, mas eu não costumo utilizar quando eu utilizo o scoreboard e eu acho eles muito difíceis de serem entendidos. Então, se vocês tiverem dicas e entenderem como utilizar esses botões, passem pra mim que eu edito esse vídeo, porque no momento eles estão trancados pra mim. Certo? Quanto à questão do intervalo do jogo, eu vou mostrar pra vocês quando eu simular uma jam inteira, certo? Stop jam. Esses são os botões aqui de cima e tem esses botões daqui de baixo. O que é interessante desses botões aqui de baixo? Vocês conseguem controlar certas informações e resetar elas se vocês quiserem. Então, digamos assim, uma situação muito comum. Tá rolando o jogo, nós temos um placar eletrônico e nós temos um jam timer, um oficial. E o jam timer chega pra vocês e diz, olha só, o tempo do jogo não tá em 24 minutos, ele tá em 23. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar esses botões aqui, ou mais fácil do que isso, vocês podem pausar o tempo do jogo, pausar o lineup e corrigir essas informações, como, o tempo do período não é 23 minutos, é 21. Clica aqui 2 vezes, ele vai dizer, tu quer setar o tempo do jogo? Eu digo sim, eu quero que informar que são 21 minutos. Set, close, inicio, inicio. Viram? Tem muitos botões, mas tem muitos botões porque a gente pode corrigir as informações se a gente quiser, de maneira muito fácil. Aqui vocês podem fazer um a um, geralmente isso não é muito rápido, geralmente é mais fácil clicar e setar o tempo. Vocês veem que vocês têm que escrever desse jeito, né? 2 pontos, pra rolar direitinho. Certo? E outras coisas podem ser editadas. Por exemplo, tá informando que tá no primeiro período, mas digamos que esteja enganado. Não, na verdade nós estamos no segundo período. Vocês conseguem editar isso na mão, certo? Idealmente, vocês não vão precisar mexer nesses botões. Vocês vão mexer muito mais nesses botões aqui. Mas, em situações que vocês precisam corrigir questões do tempo do jogo, é aqui que vocês vão mexer. Mesma coisa na jam. A contagem de jams está errada. Pode ser alterada aqui. O tempo da jam precisa ser mudado. Vocês mexem aqui. Entendido? Eu vou apertar aqui de novo no setar e vocês vão ver as opções que tem. Tem muitas situações de jogo, muitos jogos, que a gente não quer fazer uma jam de 30 minutos, uma jam, um período. Vocês não querem fazer um período de 30 minutos, vocês querem fazer um período de 20 minutos, por algum motivo. Então vocês podem setar o tempo do período para 20 se vocês quiserem. 7. Close. Opa, ele foi pro half time. Não tem problema, ele foi pro half time. O que eu faço? Diminuo aqui. Paro. Estamos no início da jam. Estamos no primeiro período. Comecei uma jam, viu? Teve um problema, eu consigo interferir aqui nesses botões e voltar para a situação que eu quero. Entendido? A mesma coisa com relação aos timeouts, a mesma coisa em relação ao intermission. Intermission é o tempo entre os períodos, né? Eu posso querer definir que ele seja de no máximo 10 minutos. E que ele vai começar em 10 minutos. E assim será. Entendido? Eu dei agora uma visão geral, então, dos botões aqui do jogo, pelo menos dos que eu conheço mais. E agora a gente vai simular uma situaçãozinha de jogo. Eu vou resetar os painéis pra gente começar. Certo?
Vou resetar tudo. Pronto, consegui voltar realmente pro início, certo? Então eu vou narrar algumas situações de jogo, e enquanto isso eu vou operando o placar eletrônico para vocês verem. Eu vou ser o operador de placar eletrônico do jogo do time branco contra o time preto. Vou aqui em Teams, time branco. Time preto. Salvo aqui, certo? Esse jogo, ele é um jogo de flashes. Então eu quero que o período seja de no máximo 20 minutos. Eu quero que as gems tenham 2 minutos e eu quero que o intervalo do jogo tenha 10 minutos. Máximo de tempo 10 minutos. Certo. Vai começar o meu jogo. Que situação que está acontecendo? Vai começar uma gem e o oficial fala 5 segundos. Apitou, começa a gem. Começa a rolar o período, começa a rolar a gem. Então eu fico esperando com os botões, com o meu mouse aqui perto dos botões de lead para ver o que os scorekeepers vão me informar. Nesse momento, o scorekeeper do time preto me informa. Preto, lead. Aperta esse botão. Nesse momento, o scorekeeper do time preto informa. Preto, 5 pontos. O scorekeeper do time branco fala. Branco, 4 pontos. Nesse momento, o scorekeeper do time preto fala. Preto, encerrou. Nesse momento, é o momento para os scorekeepers confirmarem com o scoreboard operator se o placar tá certo, se tá tudo certo, se o total de pontos e se os pontos de cada gems estão certos. E assim foi. Eu vou deixar o tempo do lineup rolar para vocês perceberem que o lineup ele não inicia uma próxima gem automaticamente quando acaba os 30 segundos, porque a gente tem que se guiar pelo apito do gem timer e não pelo relógio. Então, novamente a gente espera o gem timer apitar. Gem timer apitou. Começou uma nova gem. Vocês viram que eu não precisei apertar unstop gem, qualquer coisa desse tipo. Time branco avisou. Branco. O time branco não. O scorekeeper do time branco falou. Branco. Lead. Continua o jogo. O scorekeeper do time branco falou. Branco. 4 pontos. Vocês veem que tem aqui o total de pontos e aqui os pontos dessa gem, né? Time preto. 2 pontos. Encerrou o jogo. Pi. Stop gem. Existem muitas situações, a maioria na verdade, em que a gente tem pontos depois que a gem encerrou, né? Porque o oficial passa pros NSOs depois que a gem encerrou. Vocês podem ainda acrescentar pontos. Então o scorekeeper do time branco vai comentar branco, mais 3 pontos. Consigo acrescentar durante o lineup, certo? Agora vamos fazer uma situação em que o time pediu uma official review. O time preto pediu uma official review. Cliquei e começou a rolar o tempo da official review. Nesse momento o relógio do período parou, todos os relógios pararam e está rolando só o relógio do official review, que pode durar o tempo que for, dependendo de quanto foi identificado aqui de tempo máximo de timeout, certo? Então, o tempo vai passando e o que eu sugiro? Não apertem timeout, não apertem nada. Apenas esperem o oficial indicar que o tempo do timeout acabou e depois iniciem automaticamente a gem. O que eu quero dizer? Vai rolar o timeout e aí o oficial, o gem timer, vai indicar. Vai fazer o apito de que encerrou o timeout lá. Piuí! A pessoa que está operando o placar eletrônico não aperta em nada. Fique esperando começar a nova gem, ter o line-up, começar a nova gem. E aí ela vai ouvir o oficial falando 5 segundos. Começou. Imediatamente começa a nova gem, acaba o timeout. Essa é a forma com menos confusão de conseguir fazer essa passagem de um timeout
pro Mr. Jam, certo? Vocês percebem que o tempo do período está rolando? E para eu mostrar o que acontece quando passa de um período para outro, eu vou dar uma parada aqui e vou setar aqui para o tempo do período acabar, tá? Vou dizer que o período está quase acabando. Certo? E vou voltar para começar. Certo? Então nós estamos durante uma jam e o tempo do período está acabando. O tempo do período vai acabar e o tempo da jam vai continuar, como é nas regras. Deixar o relógio rolar. O tempo do período acabou e a jam continua rolando. Digamos que nesse momento o time encerrou a jam. O que acontece? Acabou a jam, automaticamente vamos para o halftime. Caso tenha algum problema, não, era para ter outra jam, não era para ir pro halftime, porque tem mais tempo no relógio do jam timer do que tem no scoreboard. Essas coisas podem ser corrigidas, tá? Mas por enquanto o tempo do halftime vai ficar rolando. E quando acabar o tempo do halftime, ele não vai iniciar imediatamente o próximo jogo, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês visualizarem o que acontece. Está faltando 10 segundos para acabar o halftime. Acabou o halftime. Aparece aqui as informações. Vamos começar o período 2, vamos começar a jam 1. Não tem aqui informação de lineup, certo? Então nós vamos começar a nova jam, esperando o apito do oficial. Começou. E começou a nova jam. Continua tudo da mesma maneira. Marcamos as informações que eu sugiro que o operador do placar eletrônico marque de maneira principal são os pontos e o lead. Depois, marcar os timeouts, official review, e de preferência marcar o timeout e official review de maneira correta, né? Caso ele não marque direitinho, ele pode marcar apenas nesse aqui, mas para marcar de maneira correta, marca os timeouts e marca o official review de cada um dos jogos. Entendido? E como é que acontece no final do jogo, quando estiver acabando? Essa é a parte em que as pessoas costumam se complicar mais. Vamos dizer que o tempo do jogo está acabando já. O período vai continuar rolando. O período acabou e a jam continua rolando. Digamos que nesse momento foi encerrada a jam. Ficamos nessa situação aqui. Unofficial score. E nesse momento começa a piscar esse botão aqui, End of Period Controls, que a gente não olhou ainda. Então, nesse momento, é pra esperar, ver o que os oficiais vão falar, e pode abrir esse aqui. Vocês veem que tem essas três opções. Unofficial score, timeout before period ends, que é quando realmente o time pede um timeout quando o período acaba, que isso pode acontecer. Overtime jam, quando vocês forem ter uma jam de overtime, que é uma coisa mais rara. Ou, o que é mais comum, os oficiais avisam, não, o score não oficial pode ser passado para oficial, realmente acabou o jogo. Então vocês vão apertar aqui. Estamos no score final. Certo? Essas são as principais coisas que eu tenho para passar de informações de scoreboard. Eu espero que tenha esclarecido um pouco. Vocês veem que eu não sei todas as informações. Tem coisas que eu ainda não sei fazer. Eu espero que vocês me ajudem e contribuem e pesquisam para esse material ficar melhor. E é isso. Eu vou mostrar aqui onde vocês podem salvar. Salvar aqui todas as informações do placar. E é isso. Vocês vão efetuar logout. Essas coisas vão ficar salvas no login de vocês. E é isso. Obrigado para quem assistiu. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau.